3. Vamos dar sequência aqui à nossa aula, vamos andar mais um pouquinho na nossa aula e vamos ver a aula 3, a visão das células, aula 3, vem como título, a obra de cada ministro. A palavra de Deus declara, por causa da obra consumada da cruz, que fomos feitos reis e sacerdotes. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, 5, 10, 1 Pedro 2, 9. A palavra sacerdote também significa ministro. Cada crente é um ministro. E qual é o trabalho do ministro? É a obra do ministério. A carta aos Efésios nos dá a resposta. É ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O texto diz que os 5 ministérios foram estabelecidos na igreja visando ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. A versão revista e atualizada atrás, para o desempenho do seu serviço. Há um trabalho que todo crente precisa fazer, e este trabalho é obra do ministério. Eu tenho dito que o céu, no arrebatamento oculto, vai ser um abrir e fechar de olhos, ou como um ladrão, ele vai ser, nós vamos ser surpreendidos pela quantidade de mulheres. Mas por que nós seremos surpreendidos pela quantidade de mulheres? Por quê? Porque os homens, na sua grande maioria, têm deixado para as mulheres. Criou-se um conceito nos últimos anos, né, José? E esse conceito é que as mulheres que devem orar no círculo de oração. Querido, você foi feito homem, sacerdote, você é o pastor da tua casa, você é o líder da tua casa. Aproveita agora esse tempo de quarentena, né? O pastor Ricardo deu um título bem sugestivo lá no Rio de Janeiro, para acho que foi uma live, né, que ele fez. Qual era o título mesmo? Papo de macho. Papo de macho. Gostei muito desse título. Aí os caras podem pensar assim: nossa, pastor, mas o senhor está pegando firme aí na questão. Pois é, Deus te fez homem, meu filho. Deus não te fez pela metade. A Bíblia diz que Ele fez homem e mulher. E o homem é para ser provedor e é para ser o homem que ministra para a sua casa. Esse tempo agora de coronavírus ou da gripinha, coronavírus, é um tempo oportuno para você se tornar o homem que Deus espera de você, né? Pelo menos reúne a tua casa, né? Reúne a tua casa, querido. Reúne a tua casa, ministra a palavra de Deus na tua casa. Não delega para tua esposa, faz aquilo que Deus te chamou para ser. Não deixa ela ser o comandante, o governante da tua casa, mas seja você o governante da tua casa. Toma posse disso. Deus fez você para direcionar os teus filhos na oração, no conhecimento da palavra. Nós temos liberado devocionais diários. Para quê? Para que você leve a tua família, compartilhe com a tua família, instrua a tua família no caminho que ela deve andar, né? Porque senão as irmãs vão fazer e a coroa será delas. Não pensa que elas não vão fazer. Mulher ama mandar, querido. Se você deixar, ela vai mandar em você sim. Porque mulher ama mandar. E se você deixar, ela vai mandar. E depois ainda vai te chamar de frouxo. Vai por mim.
vai te chamar de frouxo, sim. Ah, isso aí não faz nada não, pastor, né? Ouço muito isso aí. Ah, mas ele não faz. Ah, mas eu faço porque ele não faz. Pois é. Vou fazer o quê? Aí eu vou perguntar: ah, pastor, eu não tenho tempo, né, pastor? Pois é, agora tu tem tempo. Agora tu tem tempo. Eu espero que tu não fique na frente do Netflix, Telecine, CNN, a boca do entulho, né? Não fica na frente dessas coisas, querido. Aproveita, Jesus está voltando, tá? O recado: Jesus está voltando, viu? Não espere ele voltar depois da grande tribulação, que essa gripinha aí vai ficar coisa assim, sabe? Coisinha barela, sabe? Comparado ao que vai vir na grande tribulação. Então, seja sacerdote, seja homem agora, e cuida da tua casa, cuida dos teus, não deixa que ninguém se perca. É melhor ser homem, né, do que tentar ser egoísta, passar pela grande tribulação. Eu não estou falando isso com um tom de ironia, eu estou dando um recado direto. Seja homem, trabalha, avança, te organiza. Dá para começar pedindo perdão para a tua família pelo tempo que você não fez, né? Que não instruiu, que não quis aprender. Não é vergonhoso não ter aprendido no passado, humilhar agora, pedir perdão. Se eu não entendo disso, eu não sei disso, como é que faz? Pergunta para a tua esposa, que às vezes ela sabe, pode te ajudar, já que não fez naquela época. Agora te humilha, pede perdão e avança. É uma maneira de vencer o ego. Amém? Estou falando para quem quer amadurecer, quem quer ser arrebatado, né? No relâmpago, quem não quiser passar pela grande tribulação. Acha melhor humilhar do que passar pela grande tribulação. É um assunto, né? Amém? Os ministros e seu serviço. Cada crente é um ministro. Não adianta correr. Cada crente é um ministro. E o seu serviço consiste em edificar o corpo de Cristo. Todos nós fomos chamados para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. O centro do coração de Deus é a sua família, a sua casa. Se não quiser me ouvir mais, paciência, eu entendo, mas estou livre. Todos nós fomos chamados para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. O centro do coração de Deus é a sua família, a sua casa. Todavia, para ser uma família, os filhos precisam ser gerados. Por isso, toda a obra da igreja visa gerar e cuidar dos filhos. Deus deseja ter muitos filhos semelhantes a Jesus. O Augusto, para mim, ontem assim: nossa, o pastor estava nos gritos lá, o negócio estava sério na gravação ontem. Não, é que eu fui instruído que você tem que falar forte, para gravar tem que falar forte. Então eu estou seguindo a instrução que foi me dada, estou falando forte. Ontem eu disse para o Augusto, você dirige o culto sem microfone, que fica melhor a tua voz na gravação. Ele saiu para lá, ele acha que todo mundo tem a voz dele. Porquanto os que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes ou colocados na forma, a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito. Primogênito é primeiro entre muitos irmãos. Houve um tempo em que o Senhor Jesus era unigênito, mas agora ele se tornou primogênito. Em 1 Coríntios capítulo 15, 45, diz que assim como foi o primeiro Adão, assim são os demais. E como é o último Adão, assim também são os demais que procedem dele. Nós somos feitos filhos semelhantes ao próprio Senhor Jesus, porque a glória de Deus é restaurada em nós pelo Espírito Santo que em nós habita. Muitos filhos semelhantes a Jesus formam a igreja. Portanto, a igreja é o centro do coração de Deus, mas sendo composta de filhos, ela somente pode ser edificada pelo gerar. É interessante, né? Alguns irmãos dizem primeiro a família. Eu não sei de onde é que tiraram isso, né? Primeiro é
é Deus, a igreja, a família normal, natural. Queridos, a igreja é o centro do coração de Deus. Você acha que Deus colocaria outra coisa antes que não fosse Ele? Presta atenção nisso, querido. Presta atenção nisso. A Bíblia diz, eu vou repetir o que eu tenho repetido sempre, constantemente. Mas buscai em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Em primeiro lugar. É o texto. Quer brigar? Briga com Jesus. Foi ele que falou, não fui eu. Ah, pastor, não. Briga com Jesus, filho. Vai lá brigar com Jesus, conversa com ele. E outra coisa, toma bastante café, chá quente. É bom. Sabe por quê? Dizem que o café mata o vírus. Jesus pode mandar os 38 graus para Penápolis. Ficamos bravos em nada. Já aprendemos a viver com 37 e 38 tranquilo. No texto de Efésios, vemos que o Senhor concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a igreja, com o objetivo, o aperfeiçoamento do santo, com vista ao desempenho da obra do ministério. Na versão atualizada diz, para o desempenho do seu serviço. Serviço é ministério, serviço e ministério são a mesma coisa. Mas qual é o trabalho do ministro e como ele é treinado? Ai, Jesus, me ajuda aqui. Tem uns aí que pensam que louvor é ministério. Eu não consigo achar isso em lugar nenhum. Verdade, gente. Aqui não diz, ó, aqui fala aqui, ó. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Encerrou. Não fala outra coisa aqui. A não ser que outra Bíblia me prove o contrário. Mas em Efésios capítulo 4, versículo 1, todos fala isso, né? E é para treinamento, para edificação do corpo, né? Alguns acham que isso aqui é departamental, né, Danilo? Vamos fazer o departamento de pastores, o departamento de profetas. Isso aqui até parece a Revolução Industrial, né? Verdade. Eu sei que esta ideia é prevalecente, o conceito de cada um faz parte do trabalho, e no fim todos juntos fazem o trabalho todo. Essa é a visão moderna departamental, na qual cada um faz uma parte do trabalho como numa linha de montagem. Essa visão surgiu na Revolução Industrial e atingiu seu ápice com a produção em série, na qual cada um fazia uma pequena parte do trabalho de montagem. Olha o Ford. Mas não é essa a ideia do Novo Testamento. Quando geramos um filho, devemos levá-lo por todo o processo representado pelos 5 ministérios. Já disse aqui, né? Quando você gera uma criança, imagina se eu gero a Maria Clara, daí eu chego e vou dizer assim, Natiele, cuida dela para mim, Natiele. Aí a Natiele cuida 2 meses dela, a Ju cuida outros 2 meses, a Sabrina cuida outros 2 meses, e assim vai, né? Não tem pai a criança, né? E assim são os filhos espirituais, eles não têm pai, não tem referencial, né? Ah, não, é o pastor que cuida, é o pastor que prega, é o pastor que ora. Eu lembro uma oportunidade, alguém me passou o telefone, me ligou. Ah, pastor, o que eu faço? O Zé Pilita está lá, estou enxergando ele lá no fundo do pátio. Repreende ele, irmã. Você é o ministro, já que teu marido está aí e não faz, vai você e faz. Né? Marido em casa, ela vendo o capeta lá, ela teve que tomar posição e fazer, né? Fazer o quê?
Só repreende ele. Ela queria que eu fosse lá repreender no pátio. Tenha experiência com Deus, querido. Deus te deu autoridade para isso. Quando é que vão deixar de ser criança? Se Deus te deu autoridade para te repreender demônio, o que você tem que fazer? Só vai ter a experiência de sabendo que Jesus repreende mesmo se você fizer. Se você não fizer, não vai exercitar. E isso é um erro grave de ensino. Até criança em célula repreende demônio em nome de Jesus. Agora o que sobra para nós mesmo? Eu creio que esses treinadores são de fato especialistas, mas o trabalho de cada crente não é especializado dessa forma. O trabalho de cada crente é ganhar como evangelista, consolidar como pastor, edificar ou discipular como mestre e depois ser enviado como um apóstolo. Ou seja, na célula nós aprendemos todas essas funções, somos treinados nessa função. Quando somos levantados líderes ou treinamento, é para que nós reproduzimos o processo e as pessoas sejam edificadas e elas mesmas comecem a fazer. É assim que nós ganhamos penatos para Jesus, é assim que a igreja primitiva ganhava as nações para o Senhor. Essas 5 tarefas constituem o desempenho do ministério ou o serviço de todo crente. O apóstolo, o evangelista, os mestres, pastores estão treinando os santos. Estão treinando para quê? Para o serviço do ministério. Mas qual é o serviço do ministério? É ganhar como o evangelista ganha, ensinar como o mestre ensina, pastorear como o pastor pastoreia, profetizar como profeta e ser enviado como apóstolo. Este é, na verdade, o serviço de edificação dos santos. O tal de enviar, eu acho bem legal, né? Aí a pessoa se enche de Deus, já fez encontro com Deus, foi batizado, foi consolidado, já foi líder de célula, foi discipulador, foi obreiro, fez telepresencial, é pastor, daí chega a hora de ir, não vai. Ah, não. A Vaiandava não precisa de Jesus. Se vocês quiserem, se venham para cá. Barbosa não precisa de Jesus. Araçatuba, Birigui, não. Para quê? Eu também tive que vir aqui, eles que venham aqui. É tão mais confortável, né? Seja homem. Alguém pode pensar que se dividirmos o trabalho na igreja de forma que cada um faça uma única tarefa, o rendimento final seria muito maior. A prática tem mostrado, porém, que isso não é verdade. As igrejas que trabalham assim, não é coronavírus, saliva que desceu no canal errado. Assim fica o processo emperrado. Suponha, por exemplo, que em nossa igreja treinamos um grupo para evangelizar e dizemos: a função de vocês é ganhar, vocês farão apenas isso. Outro grupo será especialista em consolidar, e somente isso que eles farão. Eles não vão ganhar ninguém, só apacentarão e consolidarão aqueles que o grupo de evangelista ganhar. O que vai acontecer? Se o primeiro grupo não ganhar, o segundo não vai ter como trabalhar, pois não haverá ninguém para consolidar. E o que dizer do grupo de mestres? Eles não terão a sua sala, a sua sala de aula, pois ninguém foi ganho e nem consolidado. Se um elo deixa de funcionar, todo o processo emperra. A visão departamental não é desejo de Deus. A visão de departamento não é visão de Deus. Aí uns ficam dizendo: mas o departamento de evangelismo não ganhou, não chegou para mim, então a culpa é de quem? A culpa é do evangelismo. Já gerou contenda dentro da igreja, né? Os
ministérios estão aqui para treinar os santos. E o objetivo de tal treinamento é a edificação da igreja. Mas em que exatamente consiste o serviço de cada crente na prática? Colocando de maneira prática o trabalho de todo crente é ganhar. Então diga lá comigo: o trabalho de todo crente é ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Ou seja, você tem que desempenhar os ministérios. Vamos entender o que é ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Ganhar é a função do evangelista, consolidar é a função do pastor, treinar é a função do mestre, edificar é a função do profeta e enviar é o trabalho do apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. A descrição de Efésios 4 é pela ordem de importância, mas gostaria de apresentar a mesma descrição pela ordem natural, como acontece no processo de treinamento de cada ministro. Então, semana que vem, domingo que vem, nós vamos estar trabalhando o que é um evangelista, o que é um pastor, profeta, mestre e apóstolo. Só não tem aqui, volto a dizer para você, Ministério do Louvor, não tem, mas os outros têm e nós vamos trabalhar eles semana que vem. Deus abençoe, até a próxima gravação.